Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo de função, um assunto super importante dentro do estudo da matemática. Chamamos de função toda situação onde existem duas grandezas e essas grandezas estão relacionadas numa relação de dependência uma da outra. Por exemplo, se eu estou dentro de um ônibus e se eu quiser relacionar a distância percorrida com o tempo, eu tenho uma relação de dependência. Por quê? Quanto mais tempo eu ficar dentro daquele ônibus, maior será a distância percorrida. Quanto menor for o tempo dentro do ônibus, menor será a distância percorrida. Então, existe uma relação entre essas duas grandezas de dependência, que nesse caso, por acaso, são relações diretamente proporcional, ok? Muito bem, a relação entre essas duas grandezas, existe uma fórmula que representa a relação exata entre elas. E essa fórmula é também chamada de lei de formação desta função. Veremos a seguir algum exemplo prático. Imagine um vendedor que ganha um salário mensal fixo de R$600 e mais 3% do total de vendas. Situação super comum entre os vendedores. Eles recebem uma parte fixa, que independente da quantidade de vendas, ele já tem esse valor garantido, que aqui no nosso exemplo é de R$600, mais um percentual em relação do total de vendas que o vendedor executa durante o mês. Então, aqui existe uma tabelinha que eu exemplifiquei. Então, eu botei numa tabelinha o total de vendas e o salário, que são as duas grandezas relacionadas nesse exercício. Então, por exemplo, se o vendedor executa R$1.000 de vendas num determinado mês, o salário dele será R$600, que é a parte fixa, mais 3%, aqui eu transformei a porcentagem para decimal, 3% significa multiplicar por 0,03, então 0,03 vezes R$1.000. Se o vendedor vender R$2.000, ele receberá R$600 mais 0,03 vezes 2.000. Se o vendedor vender R$3.000, ele receberá R$600 mais 0,03 vezes 3.000. Ora, genericamente, se eu representar de V o total de vendas desse vendedor, o salário dele será R$600, pois veja que R$600 é a parte fixa, sempre aparece aqui na composição do salário, mais 0,03, que representa os 30%, multiplicado por V. V eu representei genericamente pela letra V, o total de vendas. Então, isso aqui é uma fórmula que determina o salário desse vendedor a cada mês, em função de V, que é o valor total de vendas efetuada. Esta fórmula, a gente chama isso de lei de formação. Lei de formação, então, é a fórmula que relaciona as duas grandezas, tá? Uma dependente da outra, as duas grandezas relacionadas nesse exercício. Então, a lei de formação desse exemplo seria S, que é o salário mensal, é igual a R$600, mais 0,03 multiplicado por V. Existem vários tipos de funções. Vamos começar inicialmente com a função afim, ok? Existem funções quadráticas, funções trigonométricas, funções logarítmicas, funções inversas, várias funções. Iniciaremos com a função mais simples, que é chamada de função afim. Então, vamos à definição dela. Função afim é toda função onde podemos escrever nesse formato aqui. Y é igual a AX mais B, onde X e Y são as duas grandezas dependentes uma da outra, relacionadas na nossa situação problema. E as letras A e B são valores constantes. Constantes que aqui, no caso de uma função afim, representam números reais. Lembrando que números reais podem ser zero, pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser fração, pode ser decimal,
Qualquer número pode assumir os valores desses dois coeficientes aqui, que chamamos coeficiente A, o coeficiente que está multiplicando pelo x, que é a nossa variável, e o coeficiente B, que é o termo independente aqui, que ele é fixo, ok? Então, temos também aqui duas notações, que é uma maneira de representar esta função. Podemos chamar y é igual a x mais b, ou, em vez de escrever a letra y, podemos representar f de x, querendo representar aqui que isso aqui é uma função de x. Então, f de x e y são duas maneiras de representar a função. Y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b. Então, aqui eu tenho exemplos de função afim. Y é igual a x mais 1. É uma função afim, onde o coeficiente a é o coeficiente que está antes do x. Quando não tem nenhum número escrito, é porque ele representa o número 1. E o coeficiente b também é 1. Segundo exemplo, y é igual a 2x. O coeficiente a é o 2. E eu não tenho aqui termo independente, é porque o coeficiente b, nesse caso, é igual a 0. Neste exemplo, y é igual a 4. Não apareceu o x, é porque o coeficiente a, neste caso, é 0. Só tem o termo independente 4. Então, nesse caso aqui, o coeficiente a é 0 e o coeficiente b é o 4. Neste último exemplo, y é igual a 3 menos x. Observe que a ordem aqui não importa. O coeficiente a, ele veio aqui para depois do número 3. Coeficiente a é menos 1, porque aqui eu tenho um sinal de menos. Coeficiente a menos 1 e o coeficiente b, 3. Então, essas 4 funções representam exemplos de função afim. Então, guardem isso, função afim, o coeficiente a pode ser 0 ou não. Podemos classificar essa função afim em duas categorias, vamos dizer assim. Então, a função afim, ela pode ser também chamada de função do primeiro grau ou função constante. O que vai classificar essa função afim como função do primeiro grau ou função constante? Exatamente o coeficiente a. Se o coeficiente a for um número diferente de 0, esta função afim se classifica como função de primeiro grau. Se o coeficiente a desta função afim for igual a 0, essa função se classifica como função constante. Aqui eu tenho um exemplo, y é igual a 4x menos 2, coeficiente a é 4, coeficiente b menos 2. Então, essa função afim é uma função de primeiro grau. Aqui no exemplo abaixo, y é igual a menos 5. Veja que não apareceu o x, é porque o coeficiente a, nesse caso, é igual a 0. Então, essa função é uma função constante. Vamos fazer um exercício agora de classificação das funções. Primeira delas, y é igual a x menos 5. Então, escrevemos aqui essa função no formato ax mais b, onde o coeficiente a é o coeficiente que acompanha o x, que é igual a 1, e o coeficiente b, menos 5. Logo, esta função é uma função afim. Se ela é uma função afim, ela pode ser classificada entre função de primeiro grau ou função constante. O que determina se ela é uma coisa ou outra é o valor do coeficiente a. Se o coeficiente a é diferente de 0, como é o caso nessa função, o coeficiente a é 1, logo essa função é uma função de primeiro grau. Letra B, y é igual a 4 menos 2x. Coeficiente a, menos 2, coeficiente b, 4. Logo, esta função é uma função afim. Qual a classificação? Se o coeficiente a é menos 2, esta função afim é uma função de primeiro grau também. Letra C, y é igual a menos 1. Está escrito no formato y é igual a x mais b. Só que o coeficiente a, neste exemplo, é igual a 0. Esse 1 é o coeficiente b, é o termo independente. Se o coeficiente a é igual a 0,
É uma função afim, porém ela é classificada como uma função constante. Letra D, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ora, vimos que na definição de função afim não aparece o termo x elevado ao quadrado. Logo, esta função não é uma função afim, logo ela não é nem uma função constante, nem uma função de primeiro grau. Não marcaremos nada nesta letra D. Letra E, y igual a menos 4 menos x. O coeficiente A ficou aqui em segundo lugar, menos 1, e o coeficiente B, menos 4. É uma função afim. Se o coeficiente A é um número diferente de 0, menos 1, ela é uma função também de primeiro grau. Letra F, y igual a x elevado ao quadrado. Se aparecer o x elevado ao quadrado, essa função não é uma função afim. Logo, não marcaremos nada nesta linha, ok? Este vídeo foi um vídeo de definição de função e classificação e identificação de função afim, primeiro grau e função constante. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Continuaremos o nosso estudo no próximo vídeo.